Desde que eu era pequenina, eu costumava ver os médiums e os espiritualistas e aquelas pessoas assim todas muito importantes e elas costumavam dizer uma coisa que era: não, porque o céu não me ajuda a mim, só ajuda aos outros. Não ajuda a mim, só ajuda aos outros. Eu achava isso muito estranho, não é? Porque eu acho que nós somos exemplos, não é? Então, se a minha espiritualidade não me ajuda a mim, qual é a garantia que vai ajudar os outros? Para mim era estranho. E uma das coisas que eu sempre fiz, desde que comecei a ver Jesus em 2002, foi ouvir as coisas que ele dizia e aplicar em mim. E só depois, se funcionasse em mim, é que eu ia ensinar aos outros. E isso tem corrido muito bem. A verdade é que eu digo sempre que a minha vida mudou completamente e eu sinto que eu deixei de ter perdas. É óbvio que eu não deixei de ter perdas, toda a gente tem perdas, mas a forma como eu lido com elas é diferente, porque tem a ver com as coisas que Jesus me ensina. Antes de eu ver Jesus, eu era astróloga. Isto é, a minha filha teve morte clínica, eu era outra coisa, não tinha nada a ver. Depois a minha filha teve morte clínica, depois curou-se, não é? Eu percebi que a minha vida tinha que mudar, comecei a estudar astrologia, e a astrologia sempre teve uma influência muito grande na minha vida, mas a astrologia kármica, aquela de vidas passadas, de onde é que a gente vem, o que é que nós estamos cá a fazer, o que é que a nossa alma precisa. A astrologia da alma, hoje eu chamo a astrologia da alma mais do que a astrologia kármica. E a verdade é que todos esses estudos foram bons, mas o que foi mesmo bom foi que Jesus ensinou-me a astrologia. Muita. Muita da astrologia que eu faço hoje tem a ver com as coisas que Jesus me ensinou. E ele sempre disse isso. Ele disse que um dos motivos pelos quais ele me escolheu foi porque eu já sabia uma data de coisas, que era a parte da astrologia, e então era fácil ele continuar a ensinar e não ter que ensinar desde o início. Desde 2002 que eu gostaria de fazer alguma coisa que você pudesse usar, que tivesse os ensinamentos da astrologia da alma de Jesus, desde essa altura. Só que o trabalho que era necessário para isso acontecer era tanto que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para parar, focar e criar uma coisa que fosse mesmo forte, para que você pudesse fazer perguntas, para que você pudesse receber da astrologia as respostas. É claro que eu tenho o livro da luz, que já é um livro de perguntas, e vê, não é? Essa minha tentativa sempre de que o céu nos ajude, porque na realidade nós queremos evoluir, mas precisamos saber como. Nós queremos avançar, mas como? Nem sempre é óbvio. E finalmente, agora, depois destes anos todos, eu consegui fazer isso. Eu consegui criar uma... Eu estou encantada com isto, eu estou encantada. Chama-se Astro Ask. Pergunte, os astros respondem. E então eu vou ensinar a utilizar o Astro Ask, porque acho que realmente pode ajudar imenso. E é extremamente acurado, é impressionante. Eu tenho feito perguntas, eu lancei agora há pouquíssimo tempo, as pessoas que têm feito perguntas ficam de boca aberta, literalmente. Eu ontem joguei para ter uma resposta e eu fiquei assim, de como é acurado, de como é preciso. Então é o seguinte, é uma caixa, já viu, não é? E dentro da caixa tem um saquinho. E esse saquinho tem 3 dados. São os dados da astrologia. E cada dado tem 12 faces, tá? Não é aqueles dados normais de 6 faces. Cada dado destes tem 12 faces. Um deles são os planetas. A única coisa que não é planeta aqui é os nodos, nodo norte e nodo sul, que tem a ver com de onde eu venho para onde eu vou. De onde eu venho, vidas passadas, memória kármica, para onde eu vou. Aqui karma, aqui dharma. Tá? Depois, o outro tem a ver com os signos, são os 12 signos do zodíaco. E o outro tem a ver com as casas. São de 1 a 12, que são as 12 casas. As casas em astrologia nós chamamos as áreas da vida. Né? Quando você vê assim o mapa astrológico, tem as casas 1, 2, 3, 4... Porquê? Porque são as áreas da vida. Vamos imaginar que eu agora ia fazer uma pergunta, que eu ia lançar os dados, não é? E a resposta seria assim. Nos planetas, é como se o planeta fosse o assunto da pergunta. Se fosse uma peça de teatro, o planeta era o ator. É o sujeito da coisa, não é? O signo seria a roupa do ator, a roupagem que ele traz. No caso da pergunta, é a energia que ela traz, é como é que ela vem. E as casas, que é a área da vida, seria o cenário. Onde está? Em que área da vida
é que eu posso considerar esta pergunta, tá? Depois vem a primeira peça é um manualzinho de instruções e eu personalizei, assinei aqui, fiz um autógrafo para que você não se esqueça de mim. E então aqui eu depois vou explicar, eu tenho aqui 2 exemplos de lançamento dos dados, tá? Depois eu já vou explicar. Continuando aqui, nós temos uma peça que são os planetas. Então você vai ter aqui todos os planetas, está a ver aqui os desenhos? Todos os planetas. Então imagina, eu tirei e saiu a Vênus. Eu venho aqui à Vênus e viro ao contrário. E quando eu viro ao contrário a Vênus tem a explicação. Então, dentro de toda a astrologia da alma que Jesus me ensinou, eu sintetizei as explicações de cada coisa. Aqui, neste primeiro, você vai ter um link para ter acesso ao texto completo, porque o texto é maior do que isto. Aqui nós colocamos o que coube, não é? Mas depois há mais coisas que depois aqui no link você vai aceder. Está bem? Segunda peça, ou terceira peça no caso, são os signos. Mesma coisa. Você tem aqui o desenho dos signos, não é? Imagine que sai, por exemplo, leão. Eu venho aqui ao leão, viro ao contrário e está aqui a explicação. Temos aqui também a explicação da astrologia da alma, dos 12 signos e, por fim, as casas, que também são 12 casas, as 12 áreas da vida. Você vem aqui e encontra a casa, por exemplo, a casa 3, vira ao contrário e está aqui a explicação. Mas isto é mesmo simples. A ideia foi simplificar ao máximo. Normalmente, como eu faço o lançamento, ponho aqui primeiro planetas, depois signo, depois casas, porque é o ator, o figurino, que é a roupa do ator, e o cenário, a área da vida, e coloco os planetas, os signos e as casas aqui. E vou procurar então as respostas. Então, no fim, fica uma coisa com este formato. Está a ver? Nada de muita bagunça, que eu não gosto de bagunça. Pronto. Aí eu leio o que quer dizer este planeta, leio o que quer dizer este signo e leio o que quer dizer esta casa. O que é que vai acontecer? Veja bem, é óbvio que está aqui muita coisa escrita e a astrologia é assim mesmo. Tem muita gente que me diz, mas eu não percebo nada de astrologia. Não tem que perceber da astrologia. Só tem que sentir. É óbvio que, por exemplo, aqui no leão vai ter, isto é um exemplo, né? Aqui no leão vai ter imensas palavras, mas vai haver uma palavra que vai ressoar consigo. Percebe o que eu estou a dizer? Vai haver aqui sempre alguma coisa, de repente. Isto é mental? É, mas mais do que isso, é a sua sensação. Então, eu leio isto tudo, fico aqui a olhar um bocadinho e de repente junta tudo e dá a minha resposta. E digo-lhe uma coisa, é impressionante, é mesmo impressionante. Eu agora vou dar 2 exemplos de respostas que estão aqui para você perceber. Preciso procurar os óculos. Vamos lá então. 2 exemplos. Imagina que a pessoa quer perguntar como está o meu relacionamento. E no primeiro dado, no planeta, sai o Mercúrio. No segundo dado, sai o Sagitário. E no terceiro dado, sai a casa 5. Pronto, vamos pôr, abrimos isto tudo. E então, o primeiro dado diz assim... eloquência, paixão pelas ideias, mente iluminada, ter cuidado com dispersão mental, indecisão, superficialidade. Segundo dado, Sagitário. Palavra-chave, fé, valores mais altos. A partir de uma certa altura, o ser compreende que a teoria, quanto melhor ela é ótima, mas vai ter que ser manifestada na matéria. E finalmente vai conseguir trazer a fé à Terra. Ele vai executar na Terra os seus sonhos. Terceiro dado, casa 5. Criatividade, amor e paixão. Como é que seria uma das interpretações? O relacionamento, não se esqueça que a pergunta era como é que está o meu relacionamento. Então, o relacionamento é muito mental, não é? O Mercúrio, dispersão mental, indecisão, eloquência, paixão. Então, o relacionamento é muito mental, mas as ideias são apaixonadas e iluminadas. É um relacionamento de fé,
Claro, o Sagitário, não é? É o relacionamento de fé, de altos valores, que deverão ter trazidos para a vida. Isto é, a fé que é trazida para a matéria. Então é um relacionamento muito mental, mas de fé que tem que ser trazido para a matéria. Quanto mais criativa for essa comunicação, melhor. Desde que tomem cuidado, e ali temos um dos dados disto, tomar cuidado, desde que tomem cuidado com a dispersão mental. O amor e a paixão estarão presentes e tudo vai correr bem. Percebeu? Isto é claro que quanto mais você tirar os dados, mais esta linguagem vai ser fácil para si. Mas há uma coisa que eu lhe garanto. É que quanto mais você tirar os dados, mais também a sua consciência vai abrindo e você vai aprendendo espiritualidade. Porque há gente que fica a ler livros e que fica, mas não coloca no dia a dia os ensinamentos. E aqui é exatamente isso. Eu faço uma pergunta de uma determinada área da vida e tenho a resposta espiritual para essa pergunta. Quer mais prática do que isso? Eu aqui embaixo vou deixar, aqui na descrição, vou deixar o link para você aceder ao AstroAsk. E há uma coisa que eu lhe garanto. Ele foi feito com o maior amor do mundo. É um trabalho de 17 anos de investigação, em que às vezes eu limpava as pessoas e Jesus dizia assim, vai ver o Júpiter, vai ver o Marte. E eu só depois é que ia ao mapa e estava lá. Por isso eu fui aprendendo astrologia com Jesus. E digo-lhe uma coisa, eu acredito mesmo, porque eu tenho usado e tenho feito perguntas, que isto pode ser uma grande mais-valia na sua vida e um grande ensinamento espiritual, que no fundo é o que nós todos estamos a precisar, não é?